Olá, pessoal. Boa noite a todos, todas e todos, e também, né, bom dia, boa tarde, dependendo de quem vai ver esse vídeo depois. Estamos hoje aqui para conversar sobre o capítulo 2 e 3 do livro Educação e Mudança, do Paulo Freire. Esse é o segundo de 3 encontros, então a gente está no meio do grupo de estudos, e a gente vai conversar sobre o capítulo 3, que é o papel do trabalhador social no processo de mudança, e sobre o capítulo 2, que se chama A Educação e o Processo de Mudança Social. Né? A Sandra que está aqui com a gente, depois o pessoal que for entrando, né, sintam-se à vontade, né, para ir conversando. Eu vou começar ali na página 33, né, que é onde começa o capítulo 2, Educação e o Processo de Mudança Social, que eu coloquei assim, né, o ser humano é um ser inacabado, e a educação seria o meio pelo qual buscamos nos completar, que é o que ele fala ali no terceiro parágrafo, né? O núcleo seria o inacabamento ou a inconclusão do homem. Eu acho que uma ideia legal, né, de educação, que não coloca a educação como uma coisa assim, o ser humano busca educação para, sei lá, acho que também a definição de educação como algo para buscar ser uma pessoa melhor também, né, não é ruim, mas acho que é legal a gente se colocar enquanto ser incompleto, porque a gente nunca vai saber de tudo, né? Por mais que daqui a pouco, tem o fulaninho, tem o beltraninho que tem doutorado, tem 40 anos de experiência em X área, mesmo assim essa pessoa vai ter conhecimento naquela área, mas daqui a pouco tu coloca ela em qualquer outra área, ela vai dizer, eu não conheço, não sei. Então a gente está sempre, né, nessa incompletude, e eu acho que a hora que a gente consegue dialogar, a gente começa a ver, eu não sei disso, tu não sabe disso, e como é que a gente junto consegue colaborar um com o outro para que a gente possa construir algum conhecimento, sabe? Então eu acho o início assim, do capítulo bem já dá essa definição bem boa, assim, mas dizer que ao longo dos capítulos são bem complicados, assim, tinha partes que eu falei, gente, céu, eu me lembrei, parecia que a gente estava lendo lá o Piaget, eu e a Lady, assim, de ler uns capítulos e ficar assim, nossa, o que a gente acabou de ler? Mas o que eu achei legal é que, por mais daqui a pouco eu não tivesse entendido direito aquele parágrafo, o parágrafo seguinte já conseguia me entregar uma ideia melhor, então eu achei um pouco difícil a leitura também, mas ao mesmo tempo tu via que ele não estava te entregando de tudo de mão beijada, mas ele estava te levando num caminho que fazia sentido, sabe? Leite? Boa noite. E eu também acho assim que essa primeira parte, né, que ele está falando dessa incompletude humana, ela também serve para questões, por exemplo, de que muitas pessoas acham, né, que bom, terminei agora aqui minha graduação, consegui meu emprego, né, estou colocada no mercado de trabalho e é isso, acabou. Né? E quando eu li isso, tem uma passagem, agora eu não vou lembrar exatamente onde é, mas que ele fala sobre a morte, né, da educação. E aí lembrei do livro Educador da Madalena Freire, porque assim como a escola perfeita, sem nenhum problema, com alunos maravilhosos e tudo mais, também simboliza a morte da educação, não por não nos dar trabalho, mas por não exigir nada demais, né, já está tudo pronto. Então, o que a gente tem a colocar? Da mesma maneira, a partir do momento que eu, como uma educadora, me coloco na posição de que já atingi aquilo que precisava, que não preciso buscar nada, já estou acabada, né? Então eu sou um ser incompleto. Né, essa busca por isso que a gente fala, né, que ser professor é um constante tornar-se, né, porque a gente nunca está pronto, né. Recentemente eu voltei da minha licença maternidade e não foi um retorno tranquilo, né, porque até entrar no ritmo de novo, se adaptar com outras crianças, com outra escola, outra realidade, outros horários, né, relembrar aquilo que estava sendo, pegar o trabalho de alguém na metade do caminho que estava cobrindo a minha licença. Então tudo isso é uma adaptação e não é fácil, né? É cansativo, é desgastante. E quando a gente estuda e continua estudando, a gente pensa, bom, será que nunca vou atingir um ponto de tranquilidade?
infelizmente, ou felizmente, parece que a resposta é essa, né? Que a gente vai estar sempre buscando, sempre se formando. E assim como o Bernardo falou também, eu não achei difícil o entendimento, mas como esse livro tem uma pegada, né, mais toda vez que eu leio O Homem, eu lembro do Bernardo, né? Ele tem esse contexto histórico, vamos dizer assim, do momento que foi escrito, de colocar o ser humano como representado pelo homem, e também faz vários paralelos com Deus, né? Com criação e tudo mais. Então, essas são coisas que me incomodaram, não por... não levam para um lado pessoal, Lidiane não gosta que fale de Deus. Não, não é isso. Mas é porque acaba assim, quando tu está buscando um saber teórico, esse tipo de fala acaba, né, por alguns mais entendo o contexto que foi escrito e entendo também a posição, né, que Paulo Freire sempre se colocou, né, como temente a Deus e tudo mais. Então é normal que essas falas apareçam também. Mas quero trazer, assim como o Bernardo, uma passagem ali da 34, que é no final do segundo parágrafo da página 34, ele diz o seguinte: o homem deve ser o sujeito de sua própria educação, não pode ser o objeto dela, por isso ninguém educa ninguém. E aí eu lembrei de alguma palestra que eu já assisti há um tempo atrás, onde uma professora falou, né, que num determinado momento da vida dela, que ela observava bebês, que era o objeto de pesquisa dela, né, a observação, e ela começou a se questionar se ela não tinha transformado os bebês no objeto de pesquisa, né, porque ela já não conseguia mais ver aquele bebê como uma pessoa, e sim como o objeto da pesquisa, né, e quando eu li isso, então lembrei dessa passagem justamente por isso, né, porque a gente não pode ser só um objeto dentro da nossa formação, dentro da nossa colocação política, como a gente falou na semana passada, a gente tem que ser um sujeito ativo, né, então, antes de passar ali para o saber ignorância, não sei se alguém quer trazer mais alguma parte dessa pequena introdução do capítulo 2. Só uma coisa rapidinho, Leide. Essa função do homem, que nem a Leide falou, que eu falo sobre isso, de que eu acho legal sempre que a gente puder falar sobre isso, porque nesse livro, pelo menos até agora, não como ele está falando sobre a questão da educação como um todo e tal, mas sempre que o Paulo Freire fala sobre a função de educação, né, mais, digamos, pé no chão, assim, mais o concreto, assim, no dia a dia, ele fala, né, meninos e meninas. Então, a gente sabe que no entendimento do Paulo Freire, ele não está falando do homem, né, o masculino e tal, mas eu acho legal apontar para que a gente não naturalize isso, né, porque se tem uma palavra que diz humanidade, ser humano, então a gente não precisa usar o homem, né, eu acho que não tem porquê se utilizar disso, né. E é isso. Tu quer falar do ponto 2 ali, de saber e ignorância, é isso? É que, na verdade, é difícil não ter marcado alguma parte, principalmente desse primeiro, do ponto 2, mas acho legal a gente falar do que está ali no... O primeiro parágrafo, né, nem se fala, que está escrito, né, a educação tem caráter permanente, não há seres educados e não educados, estamos todos nos educando. Existem graus de educação, mas estes não são absolutos. Mas, logo em seguida a isso, eu quero destacar o parágrafo 3, que é quando ele fala que a sabedoria parte da ignorância e não há ignorantes absolutos. Em segundo, ele dá um exemplo dos camponeses. E eu acho que isso é bem importante, e essa é uma fala que eu já levantei diversas vezes no meu grupo de trabalho, por exemplo, né? Acho que até falei sobre isso, talvez, na semana passada, eu não lembro. Mas que, por vezes, a pessoa vista como a inteligente é, por exemplo, a pessoa que tem conhecimento matemático, né? Como o professor de matemática na escola, ou o professor de línguas, né? A pessoa que sabe falar inglês, ou a pessoa que toca... Quem toca violão não é visto como inteligente, mas quem toca piano é visto, nossa... Como... Então, existe uma cultura de qual saber é o saber válido, qual saber é o saber da inteligência, né? Do mesmo modo que ele vai falar de cultura aqui, agora eu acho que é um pouquinho mais para frente. Mas o que eu quero dizer é que, justamente, né,
se a gente vai para o interior, a gente não tem conhecimento sobre as plantas, sobre o cultivo, sobre qual é a hora de semear, qual a hora de colher, qual a hora de ir lá ver se tem algum mato para arrancar. Esse é um saber que pertence ao colono, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Da mesma maneira que muitas pessoas têm esse conhecimento também sobre a educação, mas as pessoas hoje em dia, na nossa atualidade, se veem no direito, né? A gente vive um período da história, eu acho, que todo mundo é contestado a todo momento, e tem algumas coisas que eu acho absurdas, né? Teve algum grupo que a gente falou sobre isso, às vezes esses blogs que fazem entrevistas, né, chamam, vamos falar aqui com o pós-doutor em desenvolvimento cognitivo das crianças, não sei o quê, e temos aqui para dialogar com ele a fulana que é mãe. Né, tipo, e ainda esse até que seria um exemplo bom, mas eles pegam uma pessoa que tem um saber, né, teórico, uma pessoa que se dedica à pesquisa e tudo mais, que vai falar fatos, não que toda pessoa que tem esse saber, porque na pandemia a gente viu pessoas, né, doutores e tudo mais, com saberes supostamente qualificados, desqualificando esse saber, mas nesse caso, né, vem a pessoa ali especialista e daí vem alguém que não sabe nada sobre o assunto, mas que se vê no direito de contestar esse saber. Então, assim como nesse momento aqui do livro ele está falando do saber, que é também um saber cultural, a gente vive um momento de contestar um saber, né? Então, essas são coisas assim que me incomodam bastante atualmente, Bernardo. Não, essa tua fala, Led, tem um vídeo, eu vou botar o link lá no Porta dos Fundos, que é exatamente isso. Um professora, PhD, falar sobre a função das vacinas, e daí tem o fulaninho que é o blogueiro, e daí por que ele acha isso? Porque ele acha, porque ele viu num site, né? Porque daí são conhecimentos, ambos são conhecimentos, mas se a gente está trabalhando uma questão técnica, tu tem que ouvir a pessoa que tem o conhecimento mais técnico, né? E durante a leitura desses 2 capítulos, eu fiquei pensando sobre a questão aquela da síndrome do impostor, sabe? De que eu vejo que as pessoas que me conhecem, que sabem, né, que eu tenho os grupos do Baobá, me olham assim, o Bernardo sabe, o Bernardo, eu tenho medo de falar alguma coisa porque vai que o Bernardo me corrige. As pessoas entendem que eu sou o cabeção que sei de muita coisa. Só que não, eu estou disposto a ver o que eu não sei. E a hora que eu não sei, eu busco um pouquinho mais e aprendo um pouquinho mais. E às vezes as pessoas acham que, né, eu tô com mais dúvidas do que elas, porque eu tô olhando a realidade e tô me questionando, será que a minha prática tá boa? Será que não tá? Será que não tá? Tanto que eu e a Lady, a gente participou da série de lives que teve lá no seminário da Zelo, no Instagram, e aí, né, a da Lady vai ser postada logo em seguida, o cardzinho do que é, né, da educação infantil, daí o meu, eu botei assim, professor, o que significa para você atuar na educação infantil? Daí eu botei a minha resposta, né, significa, assim como as crianças, estar aprendendo diariamente, errando, acertando e seguindo em frente, porque eu sinto, e tem a função de eu ser homem, que eu acho que é um fator também, mas eu acho que eu sinto assim, o Bernardo que faz live falando sobre desenvolvimento motor, falando sobre, sei lá, acolhimento na infância, a prática dele tem que ser 100% certa. E não vai ser, nunca vai ser. Né? E em comparação ao outro professor, outra professora que não fala nada, e se ele tem uma prática que não é tão boa, ele fica, tudo bem, fulaninho tá aprendendo. Tá, mas eu também tô aprendendo. Não é porque eu tô estudando que eu sei de tudo, né? Eu lembro quando a gente terminou de ler o Diálogos com Reggio Emília, foi um livro tribom de ter estudado, mas não foi assim, a gente terminou hoje e amanhã minha prática vai mudar. Por exemplo, a Educação Não Violenta, a gente leu faz, sei lá, quase um mês, se não mais. Agora sim que eu estou conseguindo articular isso na minha vida. Então, não é uma coisa do dia para a noite. Então, essa questão do a gente estar sempre aprendendo, as pessoas esquecem isso, né? E às vezes a pessoa que se coloca como mais aprendente, digamos, nem sei se existe esse termo, acho que existe, né? Se coloca-se uma pessoa que está disposta a aprender, ela é mais vista também, né? Então, porque a gente está se colocando a cara a tapa. Mas acho que é legal a gente, aos poucos, ir
desmistificando isso e ver que o que a gente está fazendo é olhar criticamente a nossa realidade, né? Porque uma coisa que eu achei legal enquanto eu estava lendo, especialmente o terceiro capítulo, né, o capítulo 3, era assim de que a gente, nos grupos que eu e a Lady a gente organiza, ó, a Alessandra botou realmente nosso aprendizado diário. E aí tá, por exemplo, nos grupos do meu Pequeno Baobá, a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas de qualquer parte do Brasil ou do mundo. E às vezes eu consigo ter altos diálogos com vocês que estão no grupo, e eu não consigo ter diálogo com meu colega de sala, né? E é triste de que e tudo bem, né? Nem todo mundo está disposto a conversar, discutir, enfim, mas seria tão interessante de que a gente pudesse ter essas discussões com os nossos colegas, né? Com o trabalhador social, que ele vai trazer lá no terceiro capítulo. Então, de que às vezes está tudo desconectado, né? De que a gente quer a própria leitura de Paulo Freire. Com certeza, várias pessoas viram no Instagram, Paulo Freire, nem quero ver, só passa, né? E tem isso, os livros que são mais livros, digamos, técnicos, assim, mais específicos da educação infantil, eles tendem a ter mais procura. Agora, o Paulo Freire, que vai nos dar ferramentas para quem sabe olhar a realidade de uma maneira mais crítica, para justamente olhar a educação infantil de uma maneira mais crítica, as pessoas têm um pouco mais, né, de receio, assim, então é legal ver que a gente consegue dialogar com outras pessoas do Brasil, do mundo inteiro, através da internet, mas esses diálogos que podem mudar a minha realidade de uma maneira mais significativa, mais diretamente, eu não consigo ter com o meu próprio colega, sabe? Lede? Não, e essa questão do diálogo, né? Por exemplo, agora a escola que eu trabalho à tarde, eu trabalho sozinha, né? É uma faixa etária de 4 anos. Então, é só eu dentro da sala e no meu intervalo vem, então, uma estagiária para cobrir esse momento. E e são só 4 horas, então eu acho que passa muito rápido para a educação infantil, né? Quando, não sei, mas, por exemplo, eu chego, aí logo já é o horário do lanche, aí quando eu vejo já é o horário da fruta que eles têm. Então, essa organização do tempo, né, dentro de uma rotina que eu estou me adaptando com essas crianças, elas estão se adaptando comigo, né, a gente está se conhecendo, e é uma escola que tem bem essa pegada participativa, né? Bem, que já está numa caminhada mais longa das pedagogias participativas, é a primeira experiência que eu tenho numa escola que, de fato, né, está fazendo esse trabalho. E aí eu estou tendo uma dificuldade que é a seguinte: essas crianças, elas têm 4 anos e elas estão desde o berçário na escola. Então, elas acompanharam essa caminhada, apesar de ter tido 2 anos de pandemia. A escola tem só 5 anos e 2 anos da escola foram na pandemia, né? Então, vamos dizer que a escola tem 3 anos de vivência, né? E como essas crianças, elas estão dentro desse ambiente que propicia que elas sejam autônomas, protagonistas, questionadoras, ao mesmo tempo são crianças que têm uma tolerância muito baixa para qualquer coisa, né? Eu vejo assim que tudo elas se frustram, tudo elas choram, né? E eu sei que essa característica não é culpa da escola, mas tem a ver com a nossa nova geração de crianças também, né? Essas crianças que só têm 4 anos e 2 anos da vida delas foi dentro de casa, a maioria sozinha, elas têm essa dificuldade de se relacionar, de esperar, de ouvir, né? Eu vejo assim que qualquer coisa é choro, é gritar com o colega, apesar de não haver essa postura dentro da escola, né? E de em nenhum momento eu ter essa postura com eles, né? Ontem mesmo estava contando aqui em casa que eu pedi para uma criança, falei assim, coloca a tua mochila lá no lugar. E daí ele não me ouviu. E daí eu fui do lado dele, fulano, coloca a tua mochila no lugar. Aí ele olhou para mim, não grita comigo, eu não gosto que grite comigo. Só que eu tinha falado normal, até tinha baixado meu tom, né? E daí eu fiquei pensando, bom, que eu tô... Como que eles estão me entendendo? Como que eles estão me interpretando? E será que eu estou me interpretando da maneira correta? Será que daqui a pouco eu estou alterada e não estou percebendo? Daí deixei o celular num canto da sala, me gravando, né? Gravando ali o momento para depois eu poder assistir e não achei que estava alterada, felizmente. Mas o que eu quero dizer para vocês, essa questão dali do ponto 3, né? Do amor e do medo,
não sei, eu agora, nesse momento, quero dizer assim, não, eu não educo para o medo e nem com o medo, mas voltar é uma situação de medo, de desconhecido, né? Então, essa minha recolocação, esse meu momento de estar numa segunda semana de trabalho, tem sido um momento difícil, né? E aí eu falei, bom, tá difícil, não tá sendo fácil, mas eu sei que também essas crianças, elas tiveram uma dificuldade de rotina, né? Trocaram vários educadores, né, ao longo do ano. Agora que eu entrei como efetiva, então eles tiveram pessoas de contrato, pessoas estagiárias, isso tudo vai desorganizar o grupo, né? Então, pensa assim, bom, tem a esperança, não de ficar esperando, né, mas de esperançar, como fala ali no ponto 4, de que as coisas vão se resolver conforme eu consiga também me integrar com esse grupo, né? Então, já aproveitando essa pincelada, o ponto 4 traz, então, essa frase que se tornou um chavão também do Paulo Freire, né? Que uma educação sem esperança não é educação. E aí tem vários contextos que falam disso, né? De que a esperança não pode ser do verbo de espera, porque quem espera só fica esperando e nada acontece, né? Mas do esperançar na mudança, na busca, né? Que já vai se relacionando com o próximo ponto. Inclusive, esse capítulo, ele é bem poético, na minha opinião, né? Porque as coisas vão se amarrando de uma maneira que fica até difícil de tu separar. Ele conseguiu fazer esses subtítulos, mas querendo ou não, é como se fosse sempre uma prosa, quase como se ele estivesse nos contando, né? O que acontece numa educação, amor e desamor, em segunda esperança, e assim por diante. Também não quero me passar lá para frente. Não, eu ia falar sobre essa questão. Enquanto eu falando, eu fiquei pensando sobre isso, de que eu tento dialogar com as crianças, assim, por exemplo, eles arrumem a sala que eles desorganizaram brincando, como, ó, só, gente, vocês têm que arrumar porque vocês desorganizaram, né? Vocês estão brincando e tudo mais. E eu me sinto mal quando eu digo, pessoal, quem arrumar daí vai poder ganhar a tatuagem no final do dia. Só que são estratégias que a gente tem que usar porque infelizmente é assim que eles funcionam em casa. Então, eu tento ofertar alguma outra forma de organização para eles dentro da escola, mas eu, enquanto agora, com essas crianças, eu tenho que me utilizar de artimanhas que são usadas em casa também. E agora, pensando sobre isso, eu acho que parte disso é exatamente essa questão da pandemia, né? Eu não tinha raciocinado assim, realmente, para a turma das crianças que eu estou atuando hoje, que tem de 3 para 4, 1 ano e meio, 2 foi durante a pandemia. Então, se foi ruim para mim, adulto, então imagina para eles, né, que não tinha essa consciência. Então, é legal ter esse conhecimento e já casa com o que eu queria falar antes, que é o 6, lá na página 38, que é o características, que nele coloca assim: a primeira característica dessa relação é a de refletir sobre este mesmo ato. Existe uma reflexão do homem face à realidade. O homem tende a captar uma realidade fazendo-a objeto dos seus conhecimentos. E eu botei assim, né? O diálogo com a realidade em cima dos nossos conhecimentos. Então, que nem eu estava falando agora, de que eu via X comportamento de uma forma, e agora a hora que eu me liguei que metade da vida dessas crianças foi durante a pandemia, eu já consigo planejar o meu olhar para que possa ser diferente, né? Que nem eu estava ouvindo um podcast da BBC Lê. Ele estava falando sobre a questão, 7 atitudes que para saber se você está num relacionamento abusivo, algo assim. E daí, no texto de introdução, né, que fala e tal, do podcast, falava assim, que às vezes as pessoas acham que ter uma resposta agressiva na hora, mas mais, né, forte na hora, significa que tu se preocupa. E na verdade não é, né? E eu me liguei isso, de que às vezes eu tinha uma resposta muito mais assim, como tu fez isso? Porque na minha cabeça era assim que se comportava quando tu se preocupa com a coisa, né? E eu me liguei que não, a criança fazer, sei lá, ela atirar a mochila dela no chão da sala é uma coisa. A forma como eu vou reagir é outra, né? Então, são duas coisas diferentes. E se eu não tivesse esse conhecimento que eu não tinha até 1 mês atrás, né? Eu ia estar dizendo, viu,
eu sempre reajo assim porque essa criança faz isso. Tá, não, mas ela fazer uma coisa é um ponto e eu reagir de outra forma é de outra. São dois pontos diferentes que se conectam, lógico, mas um não é reação da outra, né? Então, conforme o conhecimento que eu tenho, ele me dá argumentos, me dá visões para poder enxergar essa realidade, né? Então, por isso que eu lembro que quando eu comecei, essa professora Leite falou sobre isso, começou agora, né? E ela não falou de uma maneira pejorativa, ela falou exatamente isso. Conforme a gente vai tendo as vivências, vai ver, eu já tive uma criança que era parecida com isso, ela fazia isso, e como é que a minha reação mudava, né? Então, porque eu tenho 4 anos de educação infantil, então eu sinto que nesses 4 anos eu evolui muito. E às vezes as pessoas acham que Bernardo está se formando, vai ter o grupo do Baobá, o saber dele tá lá intacto. E não, né? A gente está sempre aprendendo, e a hora quanto mais a gente aprende, mais ferramentas a gente vai tendo para ver o mundo de formas diferentes, né? Lede? Falar um pouquinho até de novo lá do grupo Educação Não Violenta, mas recentemente teve um vídeo que circulou bastante, não sei se vocês viram também, de uma professora que discute com uma aluna. Na verdade, ela tá brigando, assim, né? A estudante está sentada na classe, e aí tem um relato, né, de que a menina teria alguma necessidade específica, né, numa criança acompanhada pela educação especial, e que a professora estava sozinha, enfim, e que discutiu com essa estudante. E aí quem me mandou esse vídeo foi a minha afilhada, né, que já é adulta e que está cursando pedagogia. Daí ela mandou assim: Dinda, o que tu acha disso aqui? Quem que tu acha que tá certa? Né? Foi a pergunta dela. Aí ela colocou para mim, né, logo abaixo, que ela achava que provavelmente essa professora estava muito cansada, que não tinha ninguém dando apoio para ela na sala, enfim, né, ela trouxe toda uma defesa da professora. Ela falou assim: olha, Fabiola, que é o nome dela, Fabiola, a primeira coisa, independente da situação, do cansaço, de ter ou não ter apoio, né? Quem é o adulto dentro desse espaço? Né? Quem é a pessoa responsável por esse grupo? É aquela professora naquele momento. Então, só por esse ponto ela já está errada. Todo o resto não me importa. O que me importa é a atitude que ela teve de empurrar uma classe, jogar o material da pessoa no chão, né? Isso não é esperado de um adulto. Né? Isso é a educação do medo, isso é o despreparo, né? É o não estar. A gente sabe que tem situações que a gente chega num limite, e eu já fui a pessoa que disse: olha, eu preciso que alguém fique aqui, porque eu tenho que sair um pouco da sala, ou não só de estar estressada, mas não estar num momento muito bom e tu precisar, né? Porque tem situações que a gente se pega de uma maneira mais apreensivo, ou cansado, ou choroso, enfim, né? Nós somos humanos e temos esses sentimentos. Então, essa inteligência emocional de saber a hora de se colocar, de saber a hora de se retirar, né? Então, acho que nesse momento que a gente vive de exposição também na internet, né? De que tudo é gravado e tudo é compartilhado, tudo é julgado. Né? Então, eu falei para ela, eu não saio em defesa dela, porque estou vendo que ela está errada, mas eu entendo todas as outras questões, o que não desqualifica o fato dela estar errada. Daí ela ficou, né? Então, eu fico pensando que bom que ela me trouxe esse questionamento, que é uma oportunidade que eu tenho para falar com um futuro educador, né? Ela também vai estar daqui a pouco dentro das salas, dentro das escolas, e que bom que eu posso dialogar com ela também. Bernardo. Não, e isso que tu traz é legal, porque é exatamente isso, não é uma visão preto e branco. Ela tá errada ou tá certa? Ponto. Se ela tiver errada, ela vai ser massacrada online, vai ser linchada na rua, e se ela tiver certa, quem vai ser linchada e massacrada vai ser a criança, adolescente. Não. As questões de sociedade não são simples assim, né? E eu acho que é exatamente isso. A gente pesar o que está acontecendo, entender, e sim, tem situações que a pessoa vai estar errada. E eu acho que é exatamente isso, a gente se colocar como... porque a gente acho que foi no outro grupo que a gente falou que os problemas sociais são todos culpas do professor, e daí as questões positivas é a família, né?
E não é sempre assim, né? O professor vai ter um monte de coisa boa, vai ter um monte de coisa ruim, a família vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim. A gente não pode achar que por a gente estar nesse papel de professor que a gente está acima da verdade. A gente vai errar e vai ter dias que não vão ser tão bons, outros vão ser melhores, enfim. Eu acho que a mesma forma que a gente tenta acolher os dias da criança, que ela também não está tão afim todo dia, a gente tem que se acolher, sabe? A Sandra botou assim, ó, eu como mãe de uma mocinha autista que está no seu último ano escolar, chorei ao ver esse vídeo. Concordo com você, Leite. Minha filha tem professora auxiliar e cuidadora, pois ela tem autismo nível 2 não verbal. E tem dias que não são fáceis, mas eu sou super parceira da escola onde ela estuda. A atitude da professora não foi legal. Eu não cheguei a ver esse vídeo e eu não sei se eu quero ver também, porque, porque eu não vi, mas eu imagino que deva ter acontecido. Essa raiva, esses sentimentos, eles existem na gente, né? Não é negar que eles existem, mas tá, o que eu vou fazer com ele, né? E quando eu ouvi aquele podcast, vi que essa reação mais enérgica, ela não é a única possível, eu posso reagir de outra forma, me deu um clique na cabeça, tá ok, eu não preciso ser tão ativo com as crianças, eu posso estar, deixa, sabe, deixa acontecer. Então, mas com certeza, a questão do burnout na educação infantil, do burnout por ser professor, daí junta a questão de falta de infraestrutura, as crianças que vieram da pandemia, a falta de auxílio dentro da escola, a falta de auxílio dentro das estruturas governamentais, enfim, junta tudo, e daí o que às vezes as famílias querem. Tá, eu já não gostava daquela pessoa, ela teve uma atitude errada, e aí vira uma filmagem, vira toda a carreira dessa pessoa, né? Que com certeza ela estava errada, né? Pelo que eu consegui absorver do que vocês falaram, ela estava errada, mas daí se faz esse recorte, né? De qualquer recorte, tanto positivo quanto negativo, dizer que aquela vida toda daquela pessoa, aquilo ali, é negativo, né? Mas a gente tem que se colocar onde a gente está e tentar manejar da melhor forma possível, né? Leite? Eu acho que tem a ver com a pessoa saber o momento de parar, né? Porque tu pode ter sido um excelente educador a tua vida inteira, mas se tu chegou num ponto que tu não tem mais a inteligência emocional para lidar com aquilo, né, tu tem que buscar um auxílio psicológico, pedir uma licença, né? Tem que encontrar um caminho para que isso também não prejudique o teu trabalho e o das crianças, né? E isso que a gente está falando, apesar de não parecer, me lembra ali o ponto 7, que é na página 41, na segunda linha do primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: a educação é mais autêntica quanto mais desenvolve este ímpeto ontológico de criar. A educação deve ser desinibidora e não restritiva. É necessário darmos oportunidade para que os educandos sejam eles mesmos. Né? E quando a gente dá essa oportunidade para ser eles mesmos, a gente tem que estar aberto e preparado para lidar, então, com o enfrentamento também, porque, querendo ou não, por mais que nós estejamos aqui estudando, né, nos qualificando, a gente veio de uma formação e de uma prática que não é a de ouvir e aceitar uma criança, por exemplo, discordando da gente, né? Por vezes a gente tem que parar e dizer, bom, eu não posso dizer para essa criança que eu que mando aqui, né? Porque esse espaço é coletivo, esse espaço também é delas. Então, de que maneira eu vou me preparar para ser um educador que não restringe, né? Porque no momento que tu restringe tudo que vai acontecer, né, como ele diz aqui, tu passa a impedir os educandos de criar, né? E pela manhã, que eu tenho uma experiência bem variada, porque pela manhã eu tenho 5º ano, 4º ano e educação infantil, né? Que eu sou professora R2, que fala aqui, que seria o projeto. Então, nessa experiência, eu consigo ver como que essa geração também de pequenos pré-adolescentes está se comportando dentro daquela realidade, como que são as crianças, e isso me permite ver que esses caminhos que a gente vem tomando, eles são caminhos que estão criando pessoas que
pelo menos dentro dessa realidade que eu tô, elas são pessoas mais questionadoras, são pessoas curiosas, né? Tem sim dificuldades, tem uma exposição exagerada da internet que acaba acelerando muita coisa, que eles não têm preparo para isso, mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas que certamente já conseguem refletir sobre assuntos que eu, com 11 anos, não pensava, por exemplo. Né? Então, tem esses pontos também. Angélica? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu lembro, né, essa parte, quando a Leidiane comenta essa passagem sobre dar oportunidade dos educandos sejam eles mesmos, me fez pensar muito na primeira infância, né, que é onde eu trabalho também, que é em Não Sei. Um pouquinho antes, no finalzinho do capítulo 6, quando ele fala sobre adaptar, acomodar e não transformar, faz aquela relação com os animais, né, eu fiquei pensando que no começo do ano a gente fala de adaptação, né, e enquanto a gente vem trabalhando essa questão de que não é uma adaptação, e aí, sobre respeitar a personalidade de cada criança em pequenas coisas, porque assim, a gente não dá espaço para eles para nada. E principalmente quando eles são mais pequenos, aí que a gente não observa esse tipo de coisa, né? Hoje não, já faz alguns dias eu venho trabalhando com uma criança que ele não come de jeito nenhum, assim, ele fica, né, das 7 até as 5 lá no C, e ele não come de jeito nenhum. E aí, né, trabalhando com ele, a gente descobriu que ele gosta do docinho da fruta, mas não aceita o salgado do alimento. Ele tem 2 anos e meio de OMG1. E aí, nessa diária, né, com ele, nessa labuta de tentar fazer com que ele se alimentasse melhor, a gente descobriu que ele gostava de comer ele comia fruta e comia uma colher de comida. E aí eu falei assim, e se a gente cortar uma banana, né, no alimento e colocar junto, né? Tem gente que come, é gostoso, eu gosto também. E aí eu fui lá, peguei a banana, cortei, ele foi, comeu toda a comida, porque a gente cortou a bananinha junto com arroz e feijão, a carninha e tal. E aí eu comentei com a professora, eu falei, olha, em casa, talvez a mãe dele faça assim, a gente pode perguntar, né, e conversar com ela e tal. E quando a mãe foi buscar, eu comentei com ela, ela falou assim, em casa a gente faz assim. E eu falei, que bacana, então tem a ver, né, com a personalidade dele, a gente precisa respeitar, porque assim ele se alimenta melhor. E aí eu saí, né, e a semana passou, e quando eu voltei no almoço, de novo, que o dia é corrido, lá eu tô como coordenadora, e aí quando eu voltei no almoço em questão essa semana, ele estava comendo sem a banana, e na verdade ele não estava comendo novamente. Eu comentei com a professora, eu falei assim, nossa, mas ele não está comendo nada. Ela falou assim, ele está segurando a comida na boca, tá vendo? Aí eu falei, mas você não colocou a fruta junto? A mãe falou, corta uma fruta, né? Cultura deles comer a comida com a fruta. E ela falou assim, não, ele tem que ser igual a todo mundo, eu não vou pôr fruta na comida dele. Ele tem que comer igual a todo mundo, e tentando encaixar a criança nisso. E aí eu falei, não é assim que funciona, se não é assim que ele come, a gente vai trabalhar da maneira que ele é. A gente tem que respeitar como ele se alimenta e a personalidade dele. E aí ela falou assim, não, mas ele tem que se encaixar. E tendo essa leitura me fez pensar muito nisso, assim, porque desde sempre a gente não respeita, e quanto menor eles são, menos é respeitado suas vontades, suas opiniões, porque pouco se pergunta, pouco quer saber do que eles pensam, a maneira como eles pensam, tentar entender como eles enxergam as coisas. E aí, nessa passagem do livro, me fez pensar muito nisso, porque os maiores, eles ainda se impõem, né, eles tentam se impor, né, e que se colocam, mas quando eles são menores, que eles têm, a gente dá pouca voz, né, e é difícil ver, né, a gente está se construindo ainda, mas ainda é difícil ver professores que dão essa liberdade, que dão esse espaço, que respeitam a personalidade de cada criança. É muito delicado, assim. Acho que é isso, obrigada. Mas sabe, Angélica, que eu presenciei exatamente uma situação muito parecida, não sobre alimentação, mas eu voltei a trabalhar semana passada. E aí, pela manhã, na quarta-feira, que é amanhã, no caso, né? Não tô perdida, amanhã é quarta. Na quarta-feira é o dia que eu entro na educação infantil pela manhã, na outra escola que eu trabalho. E aí, eu cheguei, aí a professora já tinha explicado para as crianças, olha, amanhã vai ter uma prof diferente, não sei o que, ela já tinha conversado com eles, quando eles me viram, eles falaram, tu que é a prof, que a nossa prof fala que é vir, eles têm 4 anos. Né? E daí eu, sim, entrei. E daí uma criança chegou com um irmão e ela estava chorando. E aí fui acolhendo ela, conversando, e ela estava com a mochila e ela não quis tirar a mochila. Né? E eu, tudo bem, né? O meu primeiro contato com ela também, não impus nada. Aí ela sentou do meu lado, na hora que eu fui com as crianças na casinha, que eles foram brincar. Daí uma criança trouxe para mim um cachorro-quente, daí eu comi o cachorro-quente, aí eu ofereci para ela, ela comeu também, começou a interagir comigo e estava tudo bem, né?
E aí eu sabia que a estagiária que fica junto ia chegar às 9 horas da manhã. E aí, o engraçado é que momentos antes disso, né, na chegada, uma prof falou para mim, quando a fulana chegar, tu vai ver, ela dá conta de tudo, ela é ótima. Ela não precisa nem de prof, que ela dá conta de tudo. Daí eu, né, já sabia. Quando eu escuto isso, eu já imagino como é. Aí quando chega a estagiária, ela entra na sala e olha assim, chorando de novo, fulana. Não acredito. Pode tirar essa mochila, não sei o que. E tirou a mochila da criança que não estava mais chorando, ela estava com o rosto vermelho. E aí ela se desestabilizou e começou a chorar. E eu falei, por que tu fez isso? E ela tá desde as 8 da manhã com a mochila nas costas. Eu, mas a mochila é dela, ela não quis tirar, qual o problema, né? Eu falei, depois a gente vai conversar, porque também, né? Meu primeiro dia ali com a menina, eu queria discutir também, né? Daqui a pouco vai alterar na frente das crianças. E daí falei, tu quer colocar tua mochila de novo? Daí ela já ficou toda apreensiva e não quis, né? E aí depois eu tive que conversar com essa moça, dizer, olha, não gostei dessa tua atitude, foi desrespeitosa. É a mesma coisa que tu chegar num ambiente que tu não tá confortável e eu chegar e pegar tuas coisas de ti. Olha, me dá isso aqui, que tu quer com isso? Agora é uma reunião, larga esse celular. Ninguém faz isso com um adulto, né? Então a gente tem essa ideia de que quem tem domínio de turma, esse é um termo assim, pelo menos aqui é bem popular, né? Fulana tem domínio de turma. Isso para mim significa que tu tá se impondo, né? E que tu controla as crianças, né? Porque ao não ter o domínio gera, né? O barulho, gera algumas pequenas discussões, gera atritos, gera a professora tendo que dialogar com as crianças, e isso é o natural dentro da escola, né? Então, eu achei no dever de conversar com essa estudante, com essa futura pedagoga, porque ela está em formação e ela está achando que essa atitude dela é uma atitude boa. E, bom, daqui a pouco ela vai continuar achando, porque só eu falei que não é bom, né? Os demais estão achando que é bom. E eu nem sou a professora da turma, que eu sei que é isso que ela deve ter pensado. Ela só vem aqui uma vez na semana, né? Então, mas me coloquei, falei com ela, e se ela gostou ou não, tenho certeza que ela não gostou, mas eu fiz o meu papel, né? Eu não posso também ver uma situação assim, e talvez eu até poderia naquele momento não ter falado nada, mas em seguida, com certeza, eu ia me colocar, porque senão ela vai continuar repetindo, e eu espero que, pelo menos comigo, ela não repita, e conversei depois com a professora responsável, e ela me disse, que bom que tu conseguiu falar com ela, porque eu tenho dificuldade, que ela se impõe muito, então ver que a própria professora que passa os outros 4 dias com as crianças, por ela ser uma pessoa mais retraída, ela está tendo dificuldade, e então essa pessoa, ela ficou como a responsável, né? Ela pegou a liderança do grupo, inclusive para com a professora. Bernardo. Não, essa questão, né, de que o domínio de turma e essa questão da mochila, eu já fiz isso, tipo, fulaninho, ó, tu chegou, tem que largar e tal, e hoje em dia já tem um outro diálogo, né, ó, a criança chegou, quer ficar com a mochila, tá, fica com a mochila, mas tu tem que me dar a tua agenda, porque senão depois achar quem não veio, né, enfim, tá, fica com a tua mochila, no momento da roda, eles já sabem que daí eles já guardam o bico, já guardam a sua mochila, enfim, e só que aí que tá, até se criar esse ritual, demorou um tempo. E se a coordenadora, o coordenador, enfim, se alguém olha de fora, tipo, olha só, essa criança faz o que quer ali com o Bernardo. Bernardo deixa. Só que não, eu estou tentando ter esse diálogo, e esse diálogo não vai acontecer do dia para a noite, né? Então, na educação infantil, às vezes se perde essa questão da cotidianeidade, né? De todo dia a gente vai fazer uma coisa não é parecida ou a mesma coisa, enfim, e depois as crianças entram num ritual já que elas entendem como é que pode ser. Só que aí tá, aí que tá, e eu não quero parecer que eu tô batendo na mesma tecla, mas, por exemplo, se uma professora mulher pega e diz, pessoal, agora vai todo mundo sentar lá, tá na hora de fazer X coisa, a prof tá se fazendo ser ouvida. E eu sinto que se eu falo a mesma coisa, tipo, o Bernardo tá gritando com as crianças, sabe? Então, eu tenho que, a hora que eu falo uma coisa, eu penso, tá, se a coordenadora me ouvir falando isso, o que ela vai entender que eu tô falando? Então, acaba que eu tenho que ter esse estresse um pouco a mais, mas eu tenho agora, acho eu, conseguido manejar bem, para que as crianças entendam que, olha só, eu estou conversando com vocês e não estou gritando, né, para que a gente possa dialogar. E ao mesmo tempo,
é a gente tentando dialogar em casa, e na escola, aliás, e em casa sendo esse discurso, ó, tu tem que fazer porque tu é obrigado, não sei o que, né? E a gente tenta fazer esse meio tempo, né? Meio campo. Eu queria falar ali sobre a página 44, a sociedade alienada, que, né, ele coloca assim: quando o ser humano pretende imitar outrem, já não é ele mesmo. Assim, também a imitação servil de outras culturas produz uma sociedade alienada ou sociedade objeto. No segundo parágrafo ali, a sociedade alienada não tem consciência do seu próprio existir. Um profissional alienado é um ser inautêntico. Daí eu relacionei isso com a questão da realidade italiana, né? Eu botei esse sobreposição à crítica. Porque, por exemplo, eu vejo, às vezes, as escolas, assim, uma escola que se inspira em Reggio Emilia, a gente faz práticas de Reggio Emilia e tal, e daí quer que uma prática que acontece lá seja transferida aqui para o Brasil, ignorando qualquer outro ponto da nossa cultura. Porque aí, ao mesmo ponto que isso pode ser positivo, tipo, vamos tentar fazer uma prática que acontece lá, e aqui vamos ver o que dá ou não dá certo, mas eu vejo que os professores não estão, e coordenadores, enfim, todo mundo que trabalha com educação, não está com um olhar tão crítico, né? Que, por exemplo, eu toda vez que eu puder falar, vou falar sobre a questão da arquitetura, que a arquitetura molda as relações, muitas relações. E se a gente não para pensar sobre isso, o entrar da criança na escola já vai ser diferente, porque a arquitetura vai ser diferente. Então, eu tenho uma foto da sala, vou mandar ali, mas eu quero ver se eu tiro uma outra melhor amanhã e mando no grupo, para que vocês tenham noção. Não tem, né? E eu e minha colega, a gente tentou fazer remanejo, botar as camas em outro lugar, para se criar um espaço a mais dentro da sala que é pequena, para que as crianças pudessem ter um pouco mais de interação. Mas tem coisas que eu fico triste e irritado, porque são questões de eu queria oferecer para elas um ambiente melhor, eu entendo porque elas estão ansiosas e batendo uma na outra, esbarrando, porque a sala é muito pequena, mas, né, porque senão, por que essas crianças são tão tranquilas no final do dia? Tá, mas por que esse espaço, né, o espaço molda muitas relações, então fico de que se a gente não for esse profissional que está disposto a ser crítico, a gente só vai dizer assim, viu, não dá certo aqui, viu, essas crianças são diferentes, tá, mano? Não é só as crianças, é a formação do professor, é a sociedade como um todo, é a infraestrutura da escola, o corpo docente da escola, enfim, tem 1 milhão de questões, e se a gente só for assim, viu, não dá certo, aqui em Porto Alegre não dá certo, tá, mas não dá certo por quê? Vamos pensar no porquê, porque senão a gente só vai, não dá certo, então vamos voltar pro que a gente sabe fazer, porque senão, né, vai dizer, viu, tu tentou um dia com a tua turma fazer argila e não deu certo, então lógico que não vai dar certo, né? Eu fiquei feliz quando eu ofereci argila para eles, não foi assim, meu Deus, argila, primeira vez que viram, não, tá, argila, quero argila, não quero, né? Que a criança já né, se tornou uma coisa, não assim todo dia também, mas não era assim, meu Deus, a argila, esse é o evento. Não, tá, eu já conheço a argila, já brinquei com a argila, já montei, então, né, eu fiquei feliz, mas a olhar de quem tá vendo de fora, tipo, olha só, ele nem sabe o que tá fazendo, não, né, eu realmente não sei, eu tô aprendendo com as crianças, eu tô me colocando nesse espaço de também a aprendizagem, sabe? É a Lede e depois a Angélica. Amanhã não vou fazer isso, mas depois de amanhã vou fazer um videozinho da minha sala, da turma da educação infantil, para vocês verem, porque eu fiquei bem impressionada positivamente, na verdade, né? Porque a sala é minúscula e ela tem um espaço para que seria o da fantasia, né? Com sapato, roupa, tem uma cama com várias almofadas. Aí tem uma cortina separando, tem o espaço da casinha, tem o espaço dos riscantes, tem um cantinho que tem jogos. Eu fiquei impressionada em como a professora aqui, que atua pela manhã, ela conseguiu classificar, criar espaços que as crianças conseguem intuitivamente utilizar, né? Tanto que eu não fiz ainda nenhuma alteração, até porque eu quero conversar com ela para a gente pensar junto nesse lugar. Mas aí eu quero aproveitar e pegar uma passagem que tem um pouquinho antes da que tu falou, Bernardo, que é na 43, que é
No segundo parágrafo da fala, da página, ele está falando sobre o mercado e tudo mais, e daí ele faz uma fala ali, quase no final do parágrafo. Esta imposição faz com que ela esteja sobre o povo e não com o povo, né? Que é aquela questão do sonho, né? Que quando as coisas não são criadas juntas, coletivamente, acaba que a gente não se sente pertencente disso, né? E ao mesmo tempo que eu estou elogiando a escola que eu trabalho à tarde, no meu primeiro dia eu conversei com as crianças, me contem o que é que vocês mais gostam aqui na escola. E as crianças, gosto de ir na praça, eu gosto de poder dividir os meus brinquedos de casa com fulano, que é meu amigo, não sei o quê, né? E aí tinha uma moça junto comigo nesse dia, fazendo a transição, e eu falei para ela, então, prof, o que é que tu mais gosta? Aí ela, os 15 minutos de intervalo. E falou isso para as crianças, né? E aí tudo bem, né? A professora precisa descansar também, porque a professora está aqui o dia inteiro, né? Tem que dar uma remendada. Daí, eu tô chegando hoje, eu ainda vou descobrir o que eu gosto aqui na escola. Mas aí a gente fica pensando, né? E foi uma coisa que bem honesta que a supervisora conversou comigo. Nós temos, sim, pessoas que estão empenhadas e que estão se dedicando nessa caminhada que a escola está construindo, mas a gente tem pessoas que não, né? Que têm um outro jeito de pensar e que estão aqui, e a gente tem que saber trabalhar com essas individualidades de cada um, né? Dentro de uma escola pública, né? As pessoas prestam seu concurso, são chamadas, estão ali trabalhando, né? Então a escola vai fazer a formação, vai buscar isso, mas ela vai respeitar também o trabalho de cada educador. Né? E aí a gente vai ter essas diferenças dentro da escola. E aí eu trago essa passagem do sonho, porque é justamente isso. Por mais que essas pessoas estejam ali em formação, elas não entendem da mesma maneira que eu vou entender. Né? Não atinge, não afeta elas da mesma maneira esse conhecimento, esse buscar, essa pedagogia. Então, acho que mais para frente, né, o texto vai se tornando mais politizado, vamos dizer assim, mas ainda consigo fazer esse link com a minha escola. Angélica? Eu só queria voltar um pouquinho no que o Bernardo tinha falado. A minha internet está travando, daí se vocês não estiverem me ouvindo, me avisa. Mas a gente está te ouvindo bem. Estamos ouvindo, Tá, eu vou falando, porque o negócio aqui... Eu moro no extremo sul de São Paulo, tá, gente? Então, se eu cair, é isso. Quando o Bernardo comenta da página 45 sobre os profissionais alienados, né? E ele fala sobre a questão da Régio. É engraçado que quando eu li, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a Régio. Eu fiquei pensando, nossa, né? Que virou moda, né? Referência. E aí eu acho engraçado porque todo mundo que vai lá no SEI pergunta assim, que metodologia vocês trabalham? Porque agora a Régio é referência, né? Aí eu falo, metodologia que dá certo, né? Porque assim, lá no finalzinho, ele fala assim, o erro não está na imitação, mas na passividade com que se recebe a imitação, ou na falta de análise ou da autocrítica. E acho que a gente tem que trabalhar muito com a realidade, né, do nosso dia a dia, com o nosso chão, realmente. Porque assim, eu vou trabalhar Régio, mas eu tenho essa estrutura para trabalhar Régio, né? Eu tenho esse olhar, eu tenho consciência do que é a Régio, né? O que é a metodologia picleriana, né? Montessoriana, Waldorf. E aí eu tenho o hábito de falar isso, a gente trabalha a metodologia que dá certo. Porque se eu entendo que a minha criança é única, também não posso aplicar só uma metodologia onde eu estou nesse espaço e com as minhas crianças. Então, a gente tem que entender o que é real entre o real e o ideal. Falei errado. Entre o real e o ideal, o possível, né? A gente tem que trabalhar com essa realidade, né? Com essa consciência de autocrítica. E eu achei bem interessante essa parte, porque me veio muito essa questão da modinha, né? Da Régio. Tá um barulhão aqui. Obrigada, Angélica. E, inclusive, tem uma educadora que eu gosto bastante, que se eu não me engano, é Leila Oliveira. Ela fala mais da abordagem Pickler, mas ela também fala muito de que a gente vive um momento dentro da educação infantil que a escola ela é inspirada em tudo, né? Porque muitas escolas têm dificuldade de se encontrar nesse caminho, né? Então, tem um mobiliário Pickler, tem a abordagem Régio, aí em alguns momentos é Waldorf, outros é
Valon, é Vygotsky, né? Mistura tudo. Né? E não é que isso seja ruim, mas isso também gera um conflito, né, de que, afinal, né, o que a gente está buscando dentro do PPP da escola, né, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa caminhada, de que maneira a gente quer atender as crianças, né, e aí quando a gente fala da pedagogia brasileira, né, a gente não tem também como unificar, bom, agora existe essa pedagogia e ela se aplica a todos os estados, a todas as culturas e regiões que a gente tem. Não tem como, né? Mas um princípio norteador, isso sim a gente tem como fazer. Né? Porque, bom, o que eu posso tirar, e isso foi uma coisa bacana, né? Quando eu e o Bernardo a gente participou da jornada pedagógica de Porto Alegre, depois a gente recebeu um feedback, e uma das pessoas que participou, ela disse que ficou feliz de enxergar a abordagem, que a gente falou sobre a abordagem régio, de enxergar a abordagem régio dentro da possibilidade das crianças da cidade de Porto Alegre. Porque as pessoas têm essa dificuldade, né? E elas esperam que. E aí acaba tendo uma frustração, porque, bom, eu queria fazer desse jeito, mas não dá, porque aqui não tem isso, não tem aquilo, as crianças não pensam desse jeito, e de fato vai ser diferente. Mas o que eu posso fazer dentro da minha realidade, dentro do meu contexto, com as crianças das quais eu me ocupo, né, durante a minha jornada de trabalho? Bernardo. Não, e de que, como se fosse assim, não, a hora que o Ministério da Educação lançar o manual Régio Emília na sua cidade, aí sim a gente vai seguir essas instruções e vai fazer acontecer. E não, a gente vai tentar se inspirar, ver o que dá certo dentro da nossa realidade, que nem a Angélica colocou, e eu acho que a gente buscar não se frustrar com isso, sabe? Porque eu sinto que nem eu falei antes, de que o Bernardo tem os grupos de estudo no meu pequeno Baobá, então, lógico, a prática dele é perfeita, não tem erros, e tudo que ele faz é a Régio Emília em Porto Alegre. Não, tem um monte de coisa que eu nem sei direito o que eu estou fazendo, mas eu estou tentando e dando o meu melhor, sabe? Não vai vir uma coisa pronta, né? E Régio Emília se tornou uma referência, não foi do dia para a noite, foi todo um processo, né? E falando em processos, ali na 51, no segundo parágrafo da página mesmo, né? Se uma comunidade sofre uma mudança econômica, por exemplo, a consciência se promove e se transforma em transitiva. Num primeiro momento, essa consciência é ingênua. Em grande parte, é mágica. É o que eu marquei, né? Esse passo é automático, mas o passo para a consciência crítica não é. Ele somente se dá com o processo educativo de conscientização. Esse passo exige um trabalho de promoção e critização. Então, se a gente quer que esse professor, que essa criança seja uma criança crítica, isso não vai se dar do nada, né? É todo um processo que tem que acontecer. E eu notei a questão minha, né, pessoal, na questão política, assim, que eu lembro que em 2009 eu conheci um pessoal do PSTU, que foi lá no Parobé, porque surgiu um boato de que o ensino médio iria acabar e a escola só ia ser técnica. Eu comecei a conhecer o pessoal, então isso me permitiu de que, isso em 2009, em 2015, 16, que eu fui fazer parte do diretório da educação física, então, né, teve todo esse processo para que eu visse, ela só tem essa questão política, e não política só partidária, mas também partidária, mas começar a entender como as engrenagens funcionam, e mesmo assim tem 1 milhão de assuntos de política que eu não conheço nada, mas, né, eu estar disposto a me expor e dizer, tipo, eu não sei sobre isso, né, já é um ponto para a gente poder dizer, eu estou olhando a minha realidade de uma maneira crítica, e o ruim é que a hora que tu se coloca, as pessoas vão ver as tuas falhas também, né? Porque aquela pessoa que fica quieta, ela também daqui a pouco não faz grandes coisas da sua pedagogia, mas também ela não faz tão grandes erros porque ela não se expõe. Então, eu vejo o quanto que isso, às vezes, é doloroso, assim, mas também é uma coisa minha, porque eu estou disposto a ser essa pessoa mais crítica e me colocar, porque eu acredito que a gente possa chegar num lugar, né? Que a gente falou do auge da pandemia, que a gente estava tendo grupos online que falavam sobre isso, como é que a gente vai, daqui a pouco, será que a pandemia não pode ser um estopim para uma pedagogia brasileira, sabe? De que a gente tem como
Lógico, o Brasil é um país enorme, né? Mas, enfim, a gente tem que começar a dialogar entre a gente para que a gente possa começar a construir uma coisa que seja nossa, assim, né? Se inspirar, lógico, mas também dialogar com o que é nosso, assim, né? Do Brasil. E eu acho, Fernando, que a gente não pode deixar passar ainda o parágrafo que tem a seguir desse que tu leu, na 51, que diz o seguinte: na consciência ingênua, há uma busca de compromisso. Na crítica, um compromisso. E na fanática, uma entrega irracional. Né? E isso é perfeita, essa parte aqui do livro vai se colocando, parece que está sendo escrita agora, né? Paulo Freire está vivendo esse momento. Por quê? Né, agora aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que teve essa grande volume de chuva, aconteceu catástrofes que nunca tinha acontecido com o rio e tudo mais, e a gente ainda vê, tu entra ali numa postagem da internet, né, por exemplo, mostrando a tragédia que teve lá na cidade de Mussum, que o rio encheu e tudo mais, aí tu vai nos comentários e tá lá, mas o fulano tá lá passeando, tá dançando, não sei o quê. As pessoas não conseguem, é um fanatismo tão doente, gente, que eu me nego a não falar sobre isso, até, porque é uma coisa absurda, né? Parece assim que não importa o que aconteça, não importa o que seja apresentado, as coisas continuam acontecendo assim, dessa maneira. Porque com certeza. E aí a gente vai falar agora uma coisa assim que eu já disse várias vezes, né? Independente do governo que esteja hoje, a política do governo brasileiro sempre foi uma política de alienação, né? A gente, tanto que o brasileiro tem esse discurso, né, de que política não se discute, religião não se discute, né, de que briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente tem uma cultura da neutralidade, né? Bom, não vou me meter em nada, e como o Bernardo falou, quem não se coloca não erra, né? E aí a Osteto, ela é muito feliz, agora eu não vou lembrar se é no livro Registros ou se é no Deixando Marcas, acho que é no Deixando Marcas, que ela faz essa fala, né, de que as educadoras da escola onde ela realizou a pesquisa, elas até falavam na reunião, mas quando ela pedia para registrar, para escrever, para se colocar, elas não queriam, porque no momento que tu escreve, que tu deixa a tua marca, o teu registro, tu tá te colocando e tu tá passível de erro e julgamento. Então, elas não queriam fazer isso, né? E dentro da educação, isso é muito forte também, né? Eu lembro, assim, que logo que eu entrei na escola municipal, que eu trabalho pela manhã, na primeira reunião disseram assim para mim: tu é nova, então tu não fala nada para a reunião acabar rapidinho e a gente ir embora, né? Porque ninguém estava se importando com o que ia ser discutido. O que o pessoal queria era poder ir embora, porque a reunião era de noite e a maioria tinha trabalhado 40 horas, né? Então, essa questão do não fala, não se coloca, não registra, né? A criança precisa ali de um acompanhamento maior. Eu não vou falar nada, porque eu não quero me comprometer com essa fala. Então, a gente tem ainda essa neutralidade que é um problema. A gente tem que se colocar. E eu sei que tem muita coisa boa, mas depois acho que a gente tem que dar uma discutidinha ali do 3, porque também é muito bom. Não sei se alguém quer trazer mais algum ponto do capítulo 2. Não, eu ia já pegar o gancho para a gente poder falar sobre o 3, que é o papel do trabalhador social no processo de mudança. E eu confesso que quando eu li esse texto, esse título, eu pensei, vai falar sobre o pessoal do serviço social, né? E não, o trabalhador social é qualquer pessoa trabalhadora que está disposta a ter essa visão mais crítica da sociedade. Então, eu achei bem legal o que eu achei e como foi. E ali na página 60, no último parágrafo, ele coloca assim, né? Todo esse mundo histórico-cultural, produto da praxis humana, se volta sobre o homem condicionando. E mais acima ele coloca assim, como um ser de praxis, o homem, ao responder aos desafios que partem do mundo, cria seu mundo, o mundo histórico-cultural. E eu notei, né? Que a gente cria o nosso mundo, tanto em escala humana, né? A sociedade como um todo, quanto coletiva, assim, o meu grupo de sei lá, professores, por exemplo, quanto individual. E converso com aquilo que eu falei, de que uma coisa é o fato em si, e outra é como eu reajo a esse fato. E às vezes a gente acha que são coisas juntas, e não são.
Então, e elas não são a partir do momento em que a gente vai construir essa cultura, esse significado sobre o mundo, né? E mais pra frente, agora eu vou achar exatamente a página, né, mas tem um momento que ele começa a falar sobre cultura, que é muito legal, ali, lá na 75, que, né, é tudo que o homem cria, na 76, lá, por serem produtos humanos e que se desprendem do homem, voltam-se para ele e marcam, impondo-lhe formas de ser e de comportar também culturais. E a cultura é tão inerente a gente que a gente não para para pensar sobre ela, né? E eu lembro, eu não sei se foi essa professora que falou, ou não lembro exatamente onde eu li, mas eu ouvi falar sobre isso, mas era assim, de que o peixe que está no aquário, ele não sabe que está no aquário, ele só está no aquário. Quem tem dimensão que ele está no aquário é a gente que está olhando de fora. Então, esse olhar cultural para o outro é muito fácil, né? Olha só como é que essas pessoas se vestem, olha que tipo de música eles ouvem, olha a comida que eles comem. E a gente não para olhar para a gente e dizer que não, a comida que a gente come porque a gente foi acostumado a comer ela. A nossa cultura nos disse isso. A roupa que a gente veste é uma questão cultural. Então, ter esse olhar de estranhamento para a nossa própria cultura nos permite olhar a nossa própria cultura de outra forma, senão a gente entende assim, aqui todo mundo é assim, em todo lugar do mundo se trata as crianças dessa forma, e não, né, todo mundo que está aqui recebeu uma educação de uma forma, e não tem como do dia para a noite a gente mudar, né, o nosso cérebro, vou tratar a criança de outra forma, não, é um trabalho constante que a gente tem que fazer para que a gente possa aprender como ter essa cultura com as crianças, né? Que não foi uma cultura que a gente teve. Então, não tem como a gente querer que esse profissional ele surja do nada. Ele vai ser construído. E é legal o que a Lady falou lá com a colega dela, né? De que, se daqui a pouco essa pessoa nunca parou para pensar que pode ser feito de outra forma, né? E a hora que, eu sempre fiz isso e ninguém nunca me falou nada, então tá tudo bem. Né? Então, a gente precisa ter esses pontos de confronto, mas, né? Não como uma coisa negativa, mas o confronto de, eu estava indo na minha ideia aqui e veio uma pessoa e falou, olha só, pode ser diferente, né? E às vezes o que a gente precisa é isso, porque se ninguém te dá o feedback de algo que tu está fazendo, como é que tu vai ter, né? Como é que tu vai saber que pode ser diferente, sabe? Led? Não, e aí eu lembrei agora da primeira experiência que eu tive, assim, numa escola, saindo um pouco de uma educação tradicional e indo já para uma pedagogia mais participativa. Eu trabalhava 5 anos numa escola, daí pedi demissão, fui para outra, e aí na minha primeira semana, estava fazendo trabalho, né, acolhendo as crianças, enfim, mas aí chegou a coordenadora e falou assim, Lady, pode desacelerar. E aí eu me dei conta que eu estava sempre querendo dar conta de tudo, né? Porque era assim que eu trabalhava antes. E aí ela disse assim, não é uma crítica, mas eu percebi que tu está sempre correndo, tu está sempre já lá na frente, né? Pode ir mais no ritmo das crianças, não sei o quê, pode falar com as famílias, porque até então a escola que eu trabalhava, as famílias nem entravam na escola, deixava a criança na recepção, e a recepcionista trazia a criança até a sala, né? Eu acho que eu já falei com algumas de vocês, era o interfone na sala, a gente chamava a pessoa para vir trocar a criança, né? Uma escola toda, né? E aí, esse processo de desacelerar, né, também foi um processo que foi lento e que exigiu que alguém dissesse para mim, olha, eu vi o que tu está fazendo e quem sabe tu faz diferente, né? E esse é o papel da coordenação, da supervisão. Quantas vezes a coordenadora chegou para mim e falou uma coisa que eu pensei, meu Deus, como que eu nunca tinha pensado nisso? Por que eu nunca tinha tentado dessa maneira, né? Por exemplo, agora eu tenho 3 meninos que brigam o tempo todo, né? Na sala é muito difícil, na sala referência. Eu tenho que estar sempre intervindo pelo bem deles. E aí, quando a gente vai na praça, eles brincam juntos de barro, né? Eles adoram brincar com areia e água. Eu pensei, bom, o que eu vou fazer para levar essa harmonia que eles têm aqui para os outros espaços também? Então, eu estou buscando isso ainda, mas já consegui observar que existe um ponto de equilíbrio onde eles conseguem brincar. E aí, quero trazer uma passagem que tem ali na 61 também,
que é no 4º parágrafo, que diz o seguinte: enquanto a mudança implica em si mesma uma constante ruptura, ora lenta, ora brusca, da inércia, a estabilidade encarna a tendência desta pela cristalização da criação. Enquanto a estrutura social se renova através da mudança de suas formas, da mudança de suas instituições econômicas, políticas, sociais, culturais, a estabilidade representa a tendência à normalização da estrutura. E ainda complementa: desta forma, não se pode estudar a mudança sem estudar a estabilidade. Estudar uma é estudar a outra. Né? Porque são coisas que são sempre contínuas, né? A gente vai chegar no momento de conforto dentro do nosso trabalho, né? Dentro da nossa rotina, e vai ter que seguir no momento de mudança. E esse momento pode ser a chegada de uma criança nova na turma, pode ser uma criança que agora vai ter um irmão, e isso tudo vai gerando essas mudanças no comportamento, e a gente tem que saber, então, fazer esse equilíbrio. E eu acho legal, quando a gente está lendo Paulo Freire, que ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma reflexão política e social da nossa realidade, por exemplo, a gente consegue transpor essa fala para dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí é uma coisa que eu sempre digo, né? Por muito tempo eu não estudei Paulo Freire por pensar que ele não dialogava com a minha realidade, que era a realidade das infâncias. Mas aí depois eu fui vendo, bom, ele pode não ter atuado com as infâncias, mas a fala dele é uma fala para os educandos, para aqueles que estão na escola, e as crianças estão na escola, né? E tudo que ele fala, e tem momentos que ele se direciona às crianças também, né? Então, acho que esse caminho também é um caminho importante, né? Da gente apresentar isso para os nossos colegas, assim, olha, eu sei que a gente está estudando esse livro que é direcionado para a educação infantil, mas quem sabe tu lê essa passagem, olha esse material aqui do Paulo Freire, né? Porque eu acho que a gente também tem um olhar preconceituoso ainda dentro dos ambientes onde a gente está sobre o Paulo Freire. Não, total essa questão do nome, né? O Paulo Freire se tornou um bicho de sete cabeças, de não fala sobre ele, nunca li, não tenho vontade de ler, e tudo bem tu não ter lido, não ter vontade de ler, mas então tu fala, diz, eu não li e não tenho vontade de ler, tu fala, Paulo Freire, eu odeio Paulo Freire, que não sei o que, tá, mas tu nem sabe quem foi ou deixou de ser, né, porque conversa assim, essa questão de se criar esses mitos, tanto positivos quanto negativos, né, o que eu queria falar, assim, lá na página 63, no segundo parágrafo ali, é necessário, porém, que o trabalhador social se preocupe com algo já enfatizado nessas considerações, que a estrutura social é obra dos homens e que, se assim for, a sua transformação será também obra dos homens. E, né, a gente que, enquanto ser humano, que criou essas estruturas sociais, por que existe gente que está literalmente morrendo de fome, enquanto tem pessoas que literalmente têm bilhões e bilhões na conta, sabe? Quem inventou isso foi o ser humano que inventou essas relações, elas não existem noutra, né, como uma coisa da natureza, assim, só é assim que funciona. Não, né? Antes de existir, a gente vivia numa sociedade capitalista, a gente vivia em outro tipo de sociedade. E às vezes a gente já está tão consumido nessa sociedade, que nem o peixe que eu comentei lá do aquário, está tanto dentro dessa realidade que a gente não consegue imaginar que possa existir outra. Ao mesmo tempo que, quando a gente fala assim, eu gostaria de trabalhar menos horas por dia, gostaria de poder ter mais tempo com a minha família, gostaria de ter mais dinheiro, gostaria de poder comprar o que eu quero, enfim, dentro da sociedade capitalista não dá, não dá, né? E eu tenho para mim um dia que me marcou bastante, mas de uma maneira, digamos, negativa, foi que era um sábado, e eu cheguei em casa e abri o elevador e pensei, que estranho, né? Tá, essa parede tá clara. Daí me liguei que era um dia claro, só, porque eu geralmente saio de manhã de casa, tá escuro, volto, tá escuro. Eu não estava acostumado a literalmente ver o lugar em que eu moro de dia. Então eu fiquei tão triste, né, de pensar, nossa, a gente mora, a gente paga um aluguel, paga um monte de coisa, paga luz, paga água, e é o espaço em que a gente fica pouco por dia, né? Então dá um baque triste, assim, né, de que
a gente vive nessa sociedade dessa forma porque a gente, enquanto ser humano, inventou isso, né? Ninguém foi lá e disse, tem que ser assim. Não, a gente foi inventando isso, e a hora que alguém pega e diz, pode ser de outra forma, comunista, não sei o quê. Tá, mas tu entende que eu quero o teu bem, né? E quem está falando isso não é os bilionários. Os bilionários não estão nem aí. É a pessoa que ganha, sei lá, 5 mil por mês e acha que, eu ganho bem e sou eu o capitalista que tem que ser, né, taxado e tal. Se cria esses mitos, assim, né? E a questão da alienação, que a pessoa nem sabe o que é, mas ela sabe que é uma coisa. Ela sabe, não, ela aprendeu que é uma coisa negativa. Logo ela, não quero, não sou, né? Então a questão da alienação, ela às vezes a gente ouve como uma palavra assim, então, nossa, alienação. Não, mas alienação é uma coisa do dia a dia, né? Então, e quanto mais a gente estiver disposto a desmistificar isso, eu acho que melhor para a gente. Melhor, não sei se melhor, mas a gente vai ter um olhar mais claro sobre a realidade, né? Lede? Não, inclusive ele fala sobre isso também ali na 66, no segundo parágrafo, né? No momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, são capazes de perceber o condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se encontram, sua percepção muda, embora isso não signifique ainda a mudança da estrutura, né? E inclusive depois eu vou compartilhar um vídeo com vocês, pode parecer que não tem a ver, mas tem, que é de chorar, assim, dá uma tristeza, mas é bom para quem não está ainda nesse pensamento também refletindo sobre isso. E aí hoje eu tive uma conversa com a minha supervisora, porque ontem aconteceu uma situação que uma criança da minha turma vomitou e a escola ficou tentando contato com a família e não conseguiu, né? E por fim a família veio no horário que viria buscar a criança, apesar de ter acontecido no final do dia, né? Já estaria próximo do horário de saída dela. E aí eu falei eu lembro que ontem eu falei assim, vai ver, eles já estão a caminho, estão se deslocando, né? Aqui onde a escola está localizada tem uma questão do trânsito, uma obra na via, enfim, que acaba atrasando tudo. E aí isso aconteceu. Daí hoje, quando eu fui trabalhar, eu cheguei na escola e falei com a minha coordenadora, eu falei assim, olha, lembra o que aconteceu ontem e tudo, né? E aí a gente muitas vezes critica a família, né? Trouxe a criança está doente, não sei o quê, né? E aí eu falei assim, sabe, hoje a minha filha está com febre e eu estou aqui trabalhando, né? Eu sei que ela está com a minha mãe, então eu sei que ela está bem atendida e tudo mais, mas eu sei que ainda assim eu teria pensado em vir trabalhar e não teria colocado um atestado, porque eu estou com um compromisso agora de me adaptar com essas crianças aqui da escola e eu não queria romper isso. Então, às vezes, a gente tem que se colocar nesse lugar de que o professor muitas vezes está na escola e o seu filho não está sendo atendido por ele, né? E a gente entende e faz essa escolha, esse trabalho, né? Às vezes a gente se sente pequenininho como mãe, às vezes a gente se sente grande, né? E as famílias da escola também estão passando por essa situação, né? Às vezes a mãe acabou de trocar de emprego, não quer faltar, aí passa essa responsabilidade para outra pessoa. Então, isso é uma coisa que eu sempre converso também com meus colegas, né? O cuidado no julgamento da família. E aqui, quando a gente fala de mudança, é isso também, né? É de olhar para o outro e não ver ele só como, é o pai do Bernardo ele é assim, por isso que o Bernardo é desse jeito. Não, o que se passa, o que é necessário, como que eu posso atender essa criança aqui na escola, como que eu posso atender as necessidades que ela tem e que estão ao meu alcance, né? Então, essa mudança no olhar da escola também, de que a gente não está ali só para cumprir a jornada de trabalho, né, e ir embora no final do dia, também é necessária essa humanização também do professor, porque eu acho que esses processos que a gente vem vivendo, ao mesmo tempo que a gente está estudando, a gente também está sofrendo um processo de alienação, porque a gente está tendo cada vez menos pessoas que querem ser professores, né? E tem um momento lá no capítulo 2 que eu tinha marcado, que é uma coisa que eu já tinha pensado, mas que parece óbvio, mas não é, né? A gente sempre quer que os nossos filhos, eles não passem trabalho, vamos dizer assim, né? Quero que se der, que o meu filho seja médico mesmo, né? Se ele quiser, que ele seja, que ele consiga para ter boas condições. A gente não sonha para os nossos filhos que eles sejam mecânico, que é o exemplo que ele dá. Por mais que daqui a pouco a criança tenha, a gente já vai querer, eu quero que ele seja engenheiro mecânico, mas mecânico não.
né? Então, esse olhar também é um olhar preconceituoso, né? Por que esse trabalho, que não é o trabalho científico, né? Não é o trabalho acadêmico, ele não é desejado para as futuras gerações, sendo que é um trabalho necessário, é um trabalho essencial, né? E ao contrário de muitas pessoas que dizem, minha família não queria que eu fosse professora e tal, a minha família queria que eu fosse, até porque dentro da minha família nós não tínhamos nenhuma pessoa com uma formação, né? Então, eu sou a primeira pessoa da minha família que deixa de ser um trabalhador, né, do CLT que está ali na fábrica, ou um diarista, enfim, e vou para a academia e me formo e passo a exercer esse trabalho, né? Então, mas eu fico pensando se eu quisesse ser outra coisa, se eu tivesse tido outro sonho, como que teria sido essa recepção também. Gente, eu tô tentando achar o que eu ia... sim, ó, ali na página 75 e 76, ele fala bastante sobre a questão de cultura, né? E eu anotei ali na 76, né? O primeiro parágrafo. Todos os produtos que resultam da atividade do homem, como um conjunto de suas obras, materiais ou espirituais, por serem produtos humanos que se desprendem do homem, voltam-se para ele e o marcam, impondo-lhe formas de ser e de se comportar também culturais. E o louco é isso, de que a gente produz cultura, por mais que a gente não tenha noção disso, né? Então, isso são as pequenas coisas, por exemplo, a hora que no primeiro, todo o primeiro encontro do nada, a Lady surgiu com uma criança, sumiu sozinha, voltou com uma criança. Me perdi. Sim, por mais que todo o primeiro encontro do Meu Pequeno Baobá, a gente tem a cultura de eu me apresento, a Lady se apresenta, e a gente pede para que vocês, né, se apresentem. Então, por mais que a gente não pense sobre isso, é uma cultura que a gente criou, né? E essa cultura, ao momento que ela existe no mundo, ela passa também a incentivar e mudar outros seres humanos, né? Eu não estou falando que nós, né, especificamente desse fato, mas a cultura, ela se retroalimenta no próprio ser humano. E a gente tem que ter noção disso, porque senão a gente diz assim, no tempo da caverna, o homem fazia, né, aquela função de que o homem não pode lavar a louça porque a energia é feminina. Daí fica pensando, daí as pessoas às vezes usam como, né, argumento, no tempo da caverna o homem ia caçar e a mulher ficava na caverna, cuidando da hora que a agricultura, então tem que fazer assim hoje. Primeiro, como se cuidar da arquitetura, da agricultura fosse uma coisa simples, né? Tipo, tô ali cuidando da agricultura, né? Mas querer utilizar desse argumento hoje em dia é tu não entender que a cultura muda. E se teve em algum momento que isso aconteceu, tu vai querer trazer esse argumento para hoje em dia, né? Ignorando todo avanço tecnológico. Tu, homem da caverna, onde é que tu vai lá caçar a carne? Vou no mercado. Tá, mas o que tem a ver, né? Se a gente não entender que a gente está constantemente produzindo isso, retroalimentando essa cultura, a gente vai dizer, é assim porque sempre foi assim e sempre vai ser assim, né? E não é. A gente está aqui hoje porque teve avanços de diversas meios, diversas formas, e a gente está vislumbrando que pode acontecer avanços futuros, sabe? E a gente, enquanto um ser mais crítico, está se colocando como um ser atuante desse processo, né? Ele não está acontecendo além da gente, ele está acontecendo com a gente. Então, a gente está disposto a fazer parte dessa mudança, assim, né? Lede? Não, inclusive, ali na página 80, tem uma passagem que vai de encontro a isso que tu falou, que é no 4º parágrafo. Por isso, repetimos que esta mudança de percepção não é outra coisa senão a substituição de uma percepção distorcida da realidade por uma percepção crítica da mesma, né? Porque a gente tem essa dificuldade de refletir sobre por que a gente está repetindo frases que já foram ditas, repetindo culturas dentro da escola ou dentro do ambiente que a gente chega, porque ela já está dada, né? É mais fácil eu entrar num ambiente, não questionar e me adaptar
a ele do que eu participar desse processo de mudança, de me questionar e de ver, bom, por que essas coisas são assim aqui? Será que a gente pode tentar dessa outra maneira? Né, como eu falei para vocês, eu não fiz nenhuma mudança no espaço físico da sala, porque eu quero primeiro conversar, porque é uma sala dividida. Né, e gosto do espaço, mas eu também gostaria de que tivesse uma identidade das crianças do outro turno, né, que estão ali, que fosse uma coisa coletiva. Então, essa mudança, ela só é possível a partir do momento que a gente se permite, né, olhar de fora, se colocar de fora e refletir sobre isso. Não sei. Eu acho que vamos finalizando o encontro de hoje, já marcando o nosso último e terceiro encontro da semana que vem, dia 19, no qual a gente vai conversar sobre o capítulo 4, que se chama Alfabetização de Adultos e Conscientização. Acredito que vai falar sobre a questão do EJA não, né? Mas, enfim, a questão de experiências que o Paulo Freire já teve, né? Eu dei uma olhada agora e parece ser bem interessante, assim, é um tema que eu não conheço muito bem, e é um dos que ele é mais conhecido, né? A questão da alfabetização de adultos. Então, a gente se encontra na terça-feira que vem, pré-feriado aqui no Rio Grande do Sul. Um feriado, né, bem problemático também, mas enfim. Vamos indo lá. Não, e inclusive, gente, no dia 19 é aniversário do Paulo, seria, né? Aniversário do Paulo Freire. Então, se tudo der certo, a gente quer nesse dia, a gente tinha conversado, mas agora a gente vai alinhar nos próximos dias, a gente quer propor um novo ciclo de grupos gratuitos e a gente está pensando em isso para esse lado do Paulo Freire, porque a gente, bom, tem gente que não quer pagar para estudar Paulo Freire, mas quem sabe se a gente conseguir as pessoas que não estão muito interessadas e elas participarem, a gente consegue aumentar esse ciclo de debate, esse ciclo de pessoas que querem pensar e refletir sobre uma educação de um ponto de vista mais estruturado, mais político também, né? Que tem a ver com a nossa escolha de ser educador. Então, a gente vai conversar sobre isso também. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.